Seja muito bem-vindo ao BNI Upcast, o podcast do BNI Up aqui de Jundiaí. Nesse podcast você vai ter a oportunidade de conhecer os empresários e empresárias que fazem parte dessa grande e maravilhosa equipe e que vão poder ajudar você tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal para que você alcance os seus objetivos. Meu nome é Daltro Coutinho e antes de começar o nosso bate-papo, vamos à apresentação dos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Engegrid. Empresário, você sabia que a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir os seus custos operacionais? Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% na sua conta de luz e ainda tem um retorno de investimento de até 3% ao mês. Não estamos falando 3% ao ano, é ao mês, é mais do que muito fundo de investimento. Além disso, adotar energia limpa valoriza a sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e muito mais competitivo. Então, comece agora, transforme o sol em lucro executando o seu projeto com a Engegrid. Nosso segundo parceiro é a Metaplano Contábil. Então você está precisando de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio? A Metaplano é muito mais do que um escritório tradicional. Eles são especialistas em contabilidade consultiva, com foco total na resolução de problemas e na facilitação de rotinas empresariais. Com a Metaplano você esquece processos complicados, 1000 formulários a preencher e respostas que levam mais de 4 dias. A Metaplano trabalha com disponibilidade, pessoalidade e tudo dentro da legalidade, oferecendo serviços agregados que vão muito além dos números, como orientação estratégica e suporte para todas as suas decisões. Se você busca um parceiro realmente estratégico e que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano. Temos também como patrocinador a Carvalho Trust. Soluções financeiras são apenas meios. O verdadeiro valor está em estratégias que te dão tranquilidade, que fazem você dormir em paz. Se você busca uma estratégia personalizada, que atenda às suas necessidades, e não a do consultor de investimento que precisa bater meta e ganhar comissão, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende de pessoas e trabalha para alcançar os seus objetivos. E nosso último patrocinador, a Salcio Branding. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em branding e marca, eu vou te propor uma reflexão. É muito mais fácil manobrar um carro hatch do que uma carreta. Conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas. E isso faz com que o melhor momento para começar a sua manobra seja enquanto o seu carro ainda é pequeno. Esse processo se torna mais barato, mais rápido e muito mais assertivo. Então, se você é uma pequena ou média empresa e quer dar valor para os seus diferenciais, se destacar da sua concorrência investindo em branding, entre em contato com a Salcio, que com certeza a Salcio vai poder ajudar no seu desafio. Temos também como apoiador o Murata Advogados, que está aqui como parceiro do nosso podcast. Agora começaremos o nosso bate-papo, começando apresentando minha parceira aqui de mesa. Carol, seja muito bem-vinda, se apresenta para o pessoal. Obrigada. Eu sou a Maria Carolina, minha empresa é a TecMed, uma clínica de medicina ocupacional e segurança do trabalho. E a nossa missão é trabalhar junto às empresas prevenindo doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Maravilha. E a nossa entrevistada de hoje, doutora Lúcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês, falar um pouquinho do meu trabalho. Se apresenta para o pessoal. Então, eu sou a Lúcia Cris Giovanni, sócia fundadora da LC, assessoria jurídica, um escritório especializado em direito do trabalho, né? Eu auxilio as empresas a se prevenirem de processo trabalhista, atuo em ações trabalhistas também, já quando o processo chega, e atendo também reclamante com as suas dificuldades ali em relação às empresas. Maravilha, maravilha, maravilha. E vamos começar o nosso bate-papo ouvindo sobre você. Ainda não falamos tanto sobre você, então eu quero que você me fale um pouco sobre sua trajetória, como é que você começou, sobre tudo que você quiser falar pra gente, esse é o momento, compartilha com a gente, de onde você vem e para onde você vai. Ah, maravilha!
Eu comecei a minha carreira trabalhando em departamento pessoal. Então, essa área trabalhista, né, essa área jurídica trabalhista sempre esteve muito presente na minha carreira desde o início. Então, em departamento pessoal, fazia toda aquela rotina, né, de procedimentos e processos que me ajudou muito no início, né? Me ajudou a entender como é que funciona a relação empresa-empregado, aonde efetivamente fazer a prevenção, né? Começou ali já em departamento pessoal e RH. E aí depois eu fiz a faculdade de Direito, né, já com esse foco, né, trabalhista e tal, fiz a faculdade, saindo da faculdade eu ainda continuei mais um tempinho na área de RH e depois eu comecei a trabalhar em escritórios, né, em escritórios aí de advocacia na área trabalhista, sempre assessorando as empresas, né. Então, já tenho uns 18 anos que eu trabalho na área trabalhista. Já trabalhei com grandes empresas, já fiz inclusive advocacia de massa, né? Daquele tipo, né, que a gente atende um cliente que tem, sei lá, 1000 ações, né? Então atuei em muitas. Eu achei que a advocacia de massa fosse para macarrão, sei lá. Não é para macarrão, realmente um número elevado de processos, né? Aí a gente atua assim de forma muito intensiva ali nos processos. E foram nesses processos que eu acabei fazendo bastante audiência, além de fazer defesa, né? Além de fazer a parte processual, eu fiz muita audiência e foi fazendo as audiências que eu identifiquei onde as empresas erram, né? De que forma ajudá-las a fazer a prevenção. Porque é somente ali no momento da audiência que a gente consegue ver mesmo os pontos que os juízes pegam e que as empresas deixam de fazer de forma correta. Então, eu foquei bastante nessa questão do consultivo, né? Bacana, legal. E o que te motivou a empreender? Você comentou que você trabalhou bastante tempo em outros lugares e agora está com o teu escritório, com a sua assessoria. O que te motivou a fazer essa mudança? Então, inicialmente, eu trabalhava em São Paulo, né? Toda essa minha vida trabalhando em escritórios foi em São Paulo. E aí, São Paulo, sabe como é que é, né? Aquela coisa de viajar todo dia e aquela loucura de trânsito, né? Até que veio a pandemia. Você trabalhava em São Paulo, desculpa te cortar, você trabalhava em São Paulo, mas ainda morava aqui? Mas eu sempre morei aqui, né? Então, eu sempre morei aqui e trabalhei em São Paulo, por mais de 15 anos ali, trabalhando em São Paulo. Aí veio a pandemia, eu comecei a trabalhar de casa, achei ótimo trabalhar em Jundiaí, né? E continuo prestando serviço para alguns escritórios lá de São Paulo. E aí resolvi, então, empreender abrindo o meu escritório com essa experiência que eu tenho, né? Uma experiência que me proporciona ajudar muito as empresas. Essa visão de tribunal, essa visão de como as coisas funcionam me ajuda muito a assessorar as empresas. E falando da sua trajetória, qual foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje? O meu maior desafio foi iniciar a carreira jurídica, porque quando eu terminei a faculdade, eu tinha uma estabilidade na empresa que eu estava, como era gerente de RH na época, né? Então, sair daquela comodidade para começar a advogar foi um desafio. Então, eu acho que esse foi o maior deles. E aí, quando eu comecei a advogar, eu não estagiei, né? Estagiar na área jurídica é uma coisa muito importante, é onde você realmente aprende, né? Aqueles detalhezinhos, tal. Isso eu não tive. Então, isso para mim foi uma dificuldade, porque depois começar a advogar sem ter estagiado, meio que, né? Foi um pouco complicado. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, do início, né? E é quase um voltar para... É um passo para trás, alguns passos para trás, porque você está numa posição de gerência, de gestão, para começar como júnior numa função totalmente nova, né? Foi bem isso mesmo. Eu imagino que não seja simples mesmo. E essa visão, assim, que o estagiário tem é que hoje não precisa mais ir em fórum, né? Mas na época precisava ir em fórum, precisava ir nos lugares. Eu não tive essa vivência, né? Todo mundo reclama, todo estagiário reclama, mas é essencial isso, para que você realmente adquira a experiência, né? Então foi meio... E você já conhecia muita gente, né? O estagiário já sai meio que do estágio, já tendo um relacionamento. É verdade. E eu brinco isso quando eu converso com o pessoal do BNI e tal.
advogado parece que sai da faculdade já sabendo fazer networking, né? E eu acho que esse processo de estágio também ajuda muito, porque vai no fórum, vai no lugar, vai isso, vai aquilo, fica rodando e vai conhecendo gente, é inevitável, né? Exato, exato. É bem bacana. E fala um pouco sobre a LC. O que vocês fazem, qual que é a tua área de atuação de fato, qual que é a amplitude de serviços que vocês têm e qual que é o foco de atuação hoje? Tá. Então, vou começar pelo foco de atuação. O foco de atuação é o direito do trabalho, é a área trabalhista, né? É o que eu conheço. Então, desde o início, né, sempre trabalhei em RH, em departamento pessoal, iniciei também na área jurídica, trabalhando em empresas. Então, o meu foco é a prevenção, né? É fazer a prevenção, ajudar as empresas a fazerem a prevenção. Uhum. Qual que era a outra? Todo o pool de atuação, até onde vocês vão? Que tipo de serviços que vocês têm? Entendi. Então, é a assessoria, né? Assessoria jurídica através da consultoria. Então, eu até divido aqui a minha atuação em duas partes, né? O consultivo, que é ajudar realmente as empresas a se prevenirem, né? E a parte contenciosa. E para quem não conhece o contencioso, é quando o processo chega mesmo, né? Já deu ruim. Já deu ruim. Não deu para a gente prevenir, né? A gente tentou prevenir, não deu, aí chegou o processo. Aí eu ajudo também, o escritório, né? Ajuda as empresas a atuarem aí no processo. E não é simples atuar no processo, porque precisa de decisões estratégicas, análise estratégica, né? Eu ajudo as empresas, então, a fazer isso na área contenciosa. Chegou o processo? Vamos analisar. Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena um acordo? O que é mais vantajoso para a empresa, né? Perfeito, maravilha. E qual que é o diferencial que vocês têm com relação aos outros escritórios, às outras assessorias? Eu diria que o diferencial é exatamente a minha experiência, né? São mais de 18 anos aí de experiência na área, atuação em mais de 2.000 processos, tanto elaborando os processos, né? Elaborando as defesas, e assessorando as empresas, né? Então, o diferencial é justamente esse conhecimento, é o traquejo, né? É o traquejo de saber lidar com o juiz. Inclusive, eu até vou contar uma coisa curiosa, né? Eu já fiz muitas audiências, mas muitas audiências mesmo, mas eu sempre ficava com uma curiosidade. Qual é a visão do juiz sobre uma audiência, né? E aí, até esse final de semana, então, final de semana passado, eu fiz um curso exatamente sobre isso. Entender, vindo assim dos juízes, né, e desembargadores, o que é que eles veem, né? Como é que eles enxergam a audiência para que eu possa auxiliar melhor o meu cliente. Então, além da minha experiência, essa questão da atualização, essa questão de estar sempre ali tentando melhorar a minha atuação para que o cliente tenha êxito, né, nas ações, tenha êxito na parte de consultiva também, preventiva, né? Perfeito. E qual que é o perfil de cliente ideal para a LC hoje? Então, o perfil são empresas que querem fazer a prevenção, né? Porque aqui no Brasil nós não temos muita cultura de fazer essa questão preventiva, né? Uhum. Mas eu tenho visto que as empresas que fazem, realmente elas têm muito sucesso lá na frente. Evitam, de fato, o processo trabalhista e quando o processo chega, está tudo tão bem documentado que acaba tendo êxito, né? Acaba tendo êxito ali no processo. Tem algum produto ou serviço que vocês têm na empresa, que vocês têm na LC e que ainda é pouco conhecido pelas pessoas, pouco utilizado pelas pessoas, mas tem muito potencial? Sim, ótima pergunta. São os treinamentos personalizados, né? Legal. Então, nós fazemos palestras, fazemos treinamentos de assuntos específicos. Então, suponhamos, vou falar de um caso recente. A empresa tinha um problema de assédio moral, queria resolver esse problema, mas não queria falar diretamente com a pessoa. Então, me contratou para que eu falasse de uma forma geral, para que aquela pessoa entendesse e eles não precisassem ali tomar nenhuma atitude mais drástica. E deu tão certo que resolveu-se o problema, né? Então, eu faço esse tipo de treinamento personalizado, né? Palestras, treinamentos personalizados para as empresas. Legal. E tem alguma história marcante com o cliente? Algum trabalho, algum processo, alguma coisa que aconteceu que foi marcante, que chamou a atenção? Imagino que talvez você não possa citar nomes, mas não tem problema. Mas que você possa contar para a gente? Eu vou falar de uma situação específica, que é a demissão com justa causa, né? Então, quando o empregado ele acaba tendo alguma atitude ou fazendo alguma coisa muito grave, a CLT permite que essa pessoa seja demitida com justa causa. E o que acontece? Se você não comprovar muito bem essa justa causa,
ela acaba sendo revertida lá normalmente ela é revertida pelo juiz, né? Então, eu tenho uma situação curiosa, eu tenho um índice elevado de manutenção da justa causa em processos trabalhistas, porque normalmente eu assessoro as empresas, então elas vêm documentando, assessoro naquele momento da justa causa e, na maioria das vezes, os juízes mantêm essa decisão. Então, acho que isso é uma situação que pode demonstrar, né, o quanto a prevenção ajuda, né, a realmente você ter um sucesso ali na ação trabalhista. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, doutora. O que mais faz as empresas perderem processo trabalhista? A falta de documentação, principalmente na sua área, né, que é segurança e medicina do trabalho, falta de documentação, falta de documentar o equipamento de proteção individual ou coletivo. Isso é, assim, uma coisa muito comum. As empresas entregam o protetor e esquecem de pegar a assinatura. E é uma coisa que você tem que pegar a assinatura física, não dá para ficar pensando em coisas mirabolantes. Pega a assinatura física mesmo, né? Então eu vejo a falta de assinatura ali no EPI, né? E a questão que também pega muito ainda é o assédio moral. O assédio moral, as empresas ainda têm problema com isso. Caraca. Você falou de demissão por justa causa, fiquei pensando aqui, eu já ouvi muito empresário falando que prefere não mandar, mesmo tendo motivo que está previsto ali dentro da CLT para mandar embora por justa causa, ele prefere não fazer para não correr o risco do processo e ser revertido lá na frente. Então eu falo, não, manda embora normal, paga tudo que tem que pagar, exato. Porque pelo menos não me dá dor de cabeça, né? E imagina então que você atuando com esse empresário, provavelmente ele, de fato, tendo motivo e documentando isso certinho, esse risco reduz muito, ele vai mais tranquilo para essa justa causa. Claro, não dá pra gente falar em 100%, né? Porque a gente depende do juiz, né? Se dependesse só da gente, seria 100%. Mas quando você tem realmente um processo todo documentado e a justa causa, às vezes as pessoas erram uma coisa muito assim, que é simples, mas precisa ter técnica. Você vai aplicar a justa causa, tem um rol na CLT do motivo. Então as pessoas colocam um motivo diferente daquele da CLT, enquadra de forma incorreta. Então, você tem razão na justa causa? Tem, mas enquadrou errado. Já Perdeu razão. Perdeu. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos. Como é que você enxerga a LC daqui 5, daqui 10 anos? A LC está começando a crescer, né? Inclusive, eu já vou até falar, vou me adiantar um pouquinho aqui a você, né? Por favor. O BNI tem me ajudado muito nisso, né? Porque, como eu falei, fiquei muito tempo em São Paulo, né? E agora que eu estou em Jundiaí, eu não tenho visibilidade, meu escritório não tem visibilidade ainda, né? Então o BNI tem me ajudado muito nisso. Então, com essa visibilidade e com esses contatos todos, eu imagino que daqui a 5 anos eu já esteja com um escritório bem consolidado, né? Com vários parceiros além dos que eu tenho hoje, né? Para poder realmente ajudar, né? Aquelas empresas que precisam da prevenção, que precisam atuar em processo. E o meu escritório também será um escritório de direito do trabalho, atendendo funcionários e atendendo empresas também. Maravilha, muito bacana. E tem algum projeto novo que está vindo por aí, dentro da LC? Algum plano novo que você queira compartilhar com a gente? O plano é focar na questão de... Bom, além, né, dessa parte preventiva, que ela já está consolidada, né, preventiva e ações e tudo mais, é focar na questão dos cursos, das palestras. Eu estou pensando, estou com um projeto de cursos online, né? É infoproduto que fala, né? Você que pode me falar melhor. Então, em infoproduto, né? Porque às vezes as pessoas, né? Ou as empresas, pequenas empresas, não têm condições de pagar uma assessoria mensal, né? Então, o curso, com um custo mais acessível, vai poder ajudar aí as empresas também a fazer a prevenção. Maravilha, muito bom. E o que te motiva a continuar crescendo, mesmo depois já de uma jornada razoavelmente longa? Pois é, eu adoro o que eu faço. Eu adoro ser advogada, eu adoro sentar ali, né? É claro,
Hoje já fica mais na parte de coordenação e tudo mais. Mas, para quem não sabe, o processo é um jogo de xadrez, né? Você tem que jogar ali de forma estratégica para você ganhar um processo, por exemplo, né? Então, isso me move, né? Tentar sempre ser melhor para que eu possa entender aquilo que o juiz vai pensar, aquilo que o outro advogado vai pensar, para que o meu cliente ali tenha êxito, né? Muito bom. Vamos falar um pouco de BNI agora. Vamos. Como é que você conheceu o BNI? Você é nova de grupo? Acho que a primeira pessoa que eu entrevisto aqui, que é mais nova que eu, não, acho que o Jonas eu entrevistei, que foi um pouquinho mais novo que você, tem 2 meses de grupo agora, mas você é mais nova que eu. Como é que você conheceu o BNI? Foi um pouco antes de entrar? Você já conhecia? E como que tem sido esse processo, esse início de jornada com o grupo? Tá. O BNI eu não conhecia, eu conheci através de uma pessoa que foi membro do BNI. Uhum. Ela me indicou para Ana Karina, né? Ana Karina que me chamou daí para conhecer. Legal. E veio bem ao encontro mesmo desse momento de network, né? Porque a gente, o advogado, enfim, a gente é técnico, né? A gente não se preocupava, eu até então, né? Trabalhando em escritório, não me preocupava em fazer network. Porque não precisava, né? E aí, de repente, quando você começa a empreender, que você vê a necessidade do networking, né? O BNI veio bem ao encontro disso, me ensinar, né, a fazer network. E isso é feito, assim, de forma muito bem, né? Nessas reuniões que nós temos aí toda semana, a gente aprende a fazer network, a gente aprende a chegar, a conversar, o que é sempre falado, né? A questão da escuta ativa, ouvir aquilo que o outro faz, né? Para que a gente possa referenciar, enfim. Tem sido assim, para a questão da visibilidade, além dos relacionamentos, né? Tem sido bastante importante para mim. Eu tenho uma experiência muito similar. A gente conversou recentemente aqui, inclusive, né? Que eu acho que a gente entrou com o mesmo objetivo no BNI, que foi ser conhecido na região. Exato. A gente era pouquíssimo conhecido, mesmo já tendo experiência, já tendo tempo de atuação, ninguém sabia que a gente existia. E eu acho muito legal isso, como a gente conseguiu alcançar isso com o BNI. O caso da Carol é um pouco diferente, mas também alcançou esse mesmo resultado com várias outras coisas além disso. Sim, mas só quero fazer uma observação. Claro. A Carol, por exemplo, né, ela é um exemplo para mim de relacionamento, porque de repente eu entrei, a Carol foi a pessoa que mais se aproximou daquilo que eu faço, né, porque ela faz a parte de segurança. E fazer a prevenção junto com a parte de segurança é essencial para uma empresa, né? E aí a gente já fez uma parceria e já começamos aí, tem até alguns outros projetos aí, mesmo de treinamento também, né? Então, a Carol é um exemplo da conexão, do network que deu certo e está dando certo, né, Carol? Eu acho que é por isso que o BNI funciona, porque a gente consegue trabalhar em parceria e trazer sempre a melhor solução para o cliente. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu já mando para a doutora Lúcia, ela já me esclarece e o cliente é sempre o beneficiado. Não, e vice-versa também, né? Hoje de manhã nós estávamos tendo uma conversa de legislação mesmo, né? Ela estava me orientando aqui sobre uma questão de banheiros, né? Quantos banheiros tem que ter para determinado número de funcionários. Eu até sabia, mas eu queria certeza. E aí, nessa troca, né, a gente vai se ajudando. Sim, vai enriquecendo, né? Todo mundo ganha conhecimento. Exatamente. E o que mudou na tua vida pessoal e profissional depois que você entrou no grupo? A questão de relacionamento me ajudou muito, tem me ajudado muito, né? Conhecer as pessoas. A outra questão é o network, aprender a fazer network, porque realmente eu ia nos lugares, né? Apesar de ir numa sala de audiência, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar quando chegava no meio de muitas pessoas, assim, conversando, eu tinha uma certa, né? Hoje passou a ser a coisa mais natural do mundo e eu tô adorando isso, porque essa era o meu maior desafio, né? Ter essas conexões, conversar e conseguir chegar nos grupos, né? E dar sequência nos assuntos, assim, o networking realmente, eu diria 2, então, networking e os relacionamentos. Maravilha. E como é que você enxerga a importância do networking para o sucesso da LC? O network é a questão do referenciamento, né? De que as pessoas me conheçam, saibam realmente, né? Tenham a confiança em mim e possam me indicar, aí o trabalho da LC.
Maravilha, muito bom. Quer fazer mais alguma pergunta, Carol? Não. Maravilha. Então vamos caminhar para o fechamento. Doutora, deixa pra gente uma... Eu acho muito estranho chamar as pessoas de doutor. Então, sabe o que eu também acho? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu preferia que as pessoas me chamassem só pelo nome. Mas algumas pessoas têm a necessidade de falar o doutor. Então eu falo, chame do jeito que quiser. Tudo bem. Então, Lúcia, fala pra gente uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão começando a sua jornada no empreendedorismo, seja individualmente, seja abrindo empresas, com negócios, como freelancer. Deixa uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo aqui o nosso episódio no podcast. O que eu tenho a dizer é que é difícil, que o começo é muito difícil, né? Vocês também são empreendedores e vocês sabem bem disso. É desafio em cima de desafio. Quando a gente pensa que está caminhando, de repente meio que sai ali dos trilhos, aí a gente tem que retomar. E se a gente deixar isso, a gente realmente para. Então, desafios vai ter sempre, né? Não só aqui como empreendedores, mas tudo que a gente faz aqui no Brasil, eu acho que é desafiador, né? Quando se trata de empreender, quando se trata de fazer alguma coisa diferente, até os empresários aí que tem essa questão trabalhista, né? Que a gente vê uma legislação ainda meio protecionista, já depois de muito tempo de evolução que nós tivemos, mas ainda um pouco protecionista, e essas ações trabalhistas às vezes descabidas, né? Então são assim, obstáculos em cima de obstáculos. E a mensagem que eu tenho é, olha, não desista, apesar de ser tudo muito desafiador, né? E para mim tem sido principalmente essa questão do início, né? Do network, apesar de eu ter esses meus 20 anos aí de experiência técnica, mas network é o começo. Então, todos os dias tem desafios e todos os dias a gente levanta e recomeça, né? Então, minha mensagem é essa, não desista em nenhum setor da vida. Maravilha, muito obrigado pela mensagem. Eu que agradeço. E conta pra gente onde que a gente pode te encontrar, seu perfil de Instagram, Facebook, YouTube, Orkut, Sinal de Fumaça. Orkut. Resgatei. Orkut, melhor você não falar, porque daí vai falando da nossa idade, né? Denunciando a nossa idade. O Instagram, lucia.crisgiovanni.adv, LinkedIn, lucia.crisgiovanni. E no BNI também, né, como já foi falado aqui, no BNI, às quintas-feiras, estão todos convidados a participar e conhecer o potencial desse grupo maravilhoso. Maravilha, muito obrigado, doutora Lúcia. Agora me confundi inteiro, mas tá bom, vida que segue. Muito obrigado, Carol. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Engigrid, a Metaplano Contábil, a Carvalho Trust, a Sálcio e ao nosso apoiador, Murata Advogados, que nos apoiam aqui para a execução desse podcast, para que esse projeto tenha sido uma realidade, tenha se tornado uma realidade. Nós contamos com a ajuda de todos e agradeço também a você, nós agradecemos a você que assistiu até aqui. Espero que tenha sido enriquecedor para você e que a gente possa se ver no próximo episódio. Tchau, tchau!